Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, minha amada família eletrônica fácil. Eu sou o professor Rodolfo, especialista no fantástico mundo da eletrônica, muito mais do que isso. O seu grande amigo, o seu grande parceiro no ensino desse mundo da eletrônica que é tão empolgante, tão contagiante, tão maravilhoso, tá bom? E hoje nós estamos aqui nesta live ao vivaça para tirar todas as suas dúvidas sobre o fantástico mundo da eletrônica. Combinado? Então use e abuse do chat para que você possa então deixar aqui o seu comentário, beleza? E você possa deixar as suas dúvidas e perguntas sobre eletrônica, porque a dúvida de um é a dúvida de muitas e milhares de pessoas. E é claro que a sua dúvida aqui no chat é o que contagia a galera, beleza? E incentiva mais e mais pessoas a perguntarem para que a gente possa estar respondendo com muito amor e carinho, tá bom? Alguns recados rapidinhos. Não esqueça de clicar o like, clicar no botão gostei aqui. Por quê, gente? Porque é clicando no like que você faz com que esse vídeo possa atingir mais e mais pessoas e a gente possa ensinar com muito amor e carinho a nossa maravilhosa comunidade do Fantástico Mundo Eletrônico. Se você não é inscrito no canal Eletrônica Fácil, clica no botão inscrever-se. Combinado? E uma coisa muito importante é o seguinte, tá? Aqui na descrição do vídeo tem um link que você clica lá e você vai para o nosso site oficial cursoseletronicafácil.com.br e lá tem 2 presentes para vocês, tá bom? Tem 2 livros, 2 e-books que você pode baixar gratuitamente e baixando gratuitamente você pode buscar a faixa preta no mundo da eletrônica. O link está aqui na descrição do vídeo ou comentário fixado, tá bom? E uma outra coisa importante, pessoal, é o seguinte: nós lançamos o nosso clube de membros do Eletrônica Fácil, tá? Então tem um botão aqui embaixo, está escrito Seja Membro. E se você quiser incentivar o canal Eletrônica Fácil, ajudar o canal Eletrônica Fácil, você pode clicar no botão Seja Membro, sendo membro do Eletrônica Fácil, por um valor bem pequenininho por mês, você ajuda a gente a produzir os melhores conteúdos para te levar à faixa preta no mundo da eletrônica também. Tá bom? Deixa eu mandar um salve aqui para a galera antes de tirar a primeira dúvida. A primeira dúvida é exatamente sobre esse tema aqui, ó. Um forte abraço para o Tiago Luiz, que falou aqui, ó, que tem vários capacitores em curto, ó. A gente vai falar já já sobre isso, tá, Tiago? Um abraço para você, meu querido. Um forte abraço para o Leandro. E aí, Leandro, como é que você tá, meu querido? Tamo junto, hein? Vamos para cima. Sebastião Cabral, e aí, forte abraço para a galera de Lençóis Paulista. Tamo junto. Elias, e aí, Elias? Tudo tranquilo? O Nuve Games acabou de falar aqui, ó. Boa noite, professor. Assisto seus vídeos e ensinam muito. Ô, meu querido, vamos para cima. O nosso querido Novelo Márcio falou aqui, ó. Salve, professor, fazendo o curso e recomendo 100%. Ô, meu querido, vamos que vamos. Vamos para cima. É uma honra ter você na família Eletrônica Fácil, meu querido. Olha a dúvida sobre fusível térmico, hein? Que massa, muito bom. Bruno Passos, um abraço, meu querido. Tamo junto, vamos que vamos para cima. Olha o Thiago, opa. Galera da Rigol Brasil, Bruno e Victor, e aí? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Fazer um plantão tira-lida sobre o osciloscópio qualquer dia desses, hein? Vamos para cima, tá? Tiago Verde, olha a galera de Goiânia. Muito massa. Vamos que vamos, vamos para cima, tá, gente? Ó, a primeira dúvida é sobre esse carinha aqui, ó. Vamos lá, a galera pergunta demais. E aí a gente vai dar a opinião sincera sobre esse tema aqui, que é o nosso querido capacitor cerâmico em curto-circuito. Então vamos lá, ó. Meus queridos amigos alunos da família Eletrônica Fácil, muita gente pergunta, muita gente mesmo. Fala assim, ó, professor Rodolfo, eu tenho um monte de capacitor cerâmico em curto nas diversas placas que eu trabalho no meu dia a dia. Então a placa de smartphone, capacitor cerâmico entra muito em curto, smartphone, iPhone, né, em geral. Placas com microcontroladores, diversas placas eletrônicas. Os capacitores cerâmicos entraram em curto. Como é que eu faço para descobrir o valor do capacitor cerâmico se ele entrou em curto, gente? Você já teve essa dúvida? Comenta. Eu já tive aqui no campo de comentários. Por quê, gente? Isso aqui é terrível. Isso aqui é terrível.
Porque no capacitor cerâmico, gente, não existe marcação alguma. Pô, qual é a capacitância desse capacitor aqui? Desse aqui, desse aqui. Desse aqui, desse aqui. Então não tem como saber olhando no encapsulamento, né? Quando a gente vai para o resistor SMD, no resistor SMD tem o valorzinho marcado lá. Né? Então, por exemplo, aqui é 103, né? 10 e 3 zeros, dá 10 kΩ. Mas no capacitor cerâmico SMD, não tem nada marcado. Então, como é que eu faço para saber o valor dele? Gente, bom, vamos lá. Se esse capacitor entrou em curto, quer dizer que você foi lá e mediu em cima dele e deu 0 ohms, ou bem próximo de zero, né? Bom, então, a alternativa número 1 é você recorrer a um esquema eletrônico de placa eletrônica. Então, você vai lá, busca o esquema eletrônico da placa, localiza na serigrafia lá, é o capacitor. Então, por exemplo, aqui, ó. É o capacitor C9121, por exemplo, aqui, ó. C9121. Dessa fonte chaveada maravilhosa aqui, né? Bom, beleza. Aí você vai lá e você vai ver o esquema eletrônico, no esquema eletrônico e na lista de componentes que o esquema eletrônico existe, né? Qual é o valor do capacitor cerâmico? Capacitância nominal e tensão de isolação. Essa é a maneira número 1. Maneira número 2, gente. Se você não tem o esquema eletrônico, você tem que tentar achar o board view. Board view, gente, é uma ferramenta, né? O software board view é uma ferramenta que você baixa gratuitamente. E aí, muitas placas eletrônicas têm um arquivo que é aberto dentro do software board view. E lá você vai ter todos os componentes, todos os valores, todas as tolerâncias, as localizações dos componentes na placa. E isso vale para muitos componentes onde na placa não tem a serigrafia, inclusive. Né? Já aconteceu de você olhar para o componente na placa e você não vê a identificação dele, porque aqui está nítido, né? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Quando você olha para a placa aqui, ó, tem aqui a marcação dos componentes, né? Então, o C34, C35, diodo 49, né? Todos os componentes têm uma marcaçãozinha lá. Tipicamente em silkscreen aí da cor branca, né? Olha lá. Tá bom? Mas tem placas eletrônicas que não tem serigrafia. Não tem o top silk ou o bottom silk na placa, não tem. E aí você tem que recorrer ao board view, é o único jeito. E aí você, pela localização do componente no board view, você clica e vai puxar todas as informações sobre ele. Tá bom? Essa é a maneira número 2. Se você não tem o esquema eletrônico e não tem o board view, gente, cara, fica difícil. Gente, fica difícil saber o valor desse capacitor, tá? Mas você pode estimar o valor do capacitor. Então, por exemplo, vamos supor que você pega um capacitor cerâmico, né? Então, você tem um capacitor cerâmico SMD na placa eletrônica. Tá aqui, ó, por exemplo, né? E esse capacitor, você identifica que ele está entre uma malha positiva e negativa da placa eletrônica. Se ele está entre o positivo e o negativo da placa eletrônica, você estima que esse capacitor seja o quê? Um filtro de ruídos, é um desacoplamento de ruídos. Ou seja, esse capacitor vai eliminar, então, ruídos de alta frequência. E esses capacitores, geralmente, pessoal, estão na escala do quê, gente? Esses capacitores cerâmicos pequenininhos aqui, ó. Geralmente, eles estão nas escalas aí de nanofarad, tá? Então, se você não sabe o valor do capacitor cerâmico, porque ele entrou em curto, o que você faz? Se ele está entre o positivo e o negativo, de 5 volts, 12 volts, 24 volts, ele é um desacoplador de ruídos. Então, você pode colocar um valor, por exemplo, de 100 nanofarad, que não vai ter problema algum. Vai funcionar com sucesso. Porque o capacitor de 100 nanofarad é o capacitor mais utilizado para desacoplamento de ruídos entre positivo e negativo em sistemas de alimentação nas placas eletrônicas, tá? Bom, beleza. Aí você tem um outro capacitor cerâmico
que está num trecho da placa eletrônica e ele está ligado no componente A, B ou C. Então, assim, ó, se liga nessa dica, tá? Isso aqui é importante, ó. Muitas placas eletrônicas, elas têm blocos que se repetem. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Vamos supor que você tem uma placa lá em inverter, você tem uma saída a IGBT, você tem uma saída MOSFET. Um exemplo, tá? E você tem 3 saídas nessa placa eletrônica. Então, você tem 3 blocos lá de saída. O bloco 1, o bloco 2 e o bloco 3. Isso aqui é um exemplo, tá? E aí, deu um curto-circuito num capacitor naquele bloco de saída número 1. Só que aí você olha o bloco 2 e o bloco 3 e eles são exatamente iguaizinhos. Iguaizinhos. Então, o que você pode fazer, gente? Você pode pegar e você vai exatamente naquele componente do bloco 2 ou do bloco 3 e mede o valor. E aí você vai ter uma estimativa da capacitância daquele capacitor que está no outro bloquinho ali e que você poderá utilizar naquele bloco que o capacitor entrou em curto. E para você ter uma certeza muito maior do valor da capacitância, você tem que fazer o quê? Você tem que retirar o componente. Então você tem que retirar o capacitor e você tem que testar esse capacitor fora da placa. Porque a suspeita do defeito é na placa, com teste na placa. Mas a confirmação do defeito é com ele fora da placa. E aí você tira fora da placa, mede o capacitor, vai dar ali por exemplo, 47 nanofarad. Opa! Então, aquele 47 nanofarad do bloco 2 ou 3, que é o capacitor que estava bom, você vai replicar naquele capacitor que estava em curto do bloco número 1, e aí coloca para funcionar, teste de validação, pô, beleza. É uma outra maneira, então, que você pode colocar para rodar e fazer a troca do capacitor, mesmo ele estando em curto-circuito. Tá? Bom, outro ponto importante, tá? Capacitor entrou em curto, não tem esquema, não tem board view, e você não tem nenhum bloco parecido na placa, não tem bloco ali, você não consegue dividir ali em blocos que se repetem, não consegue fazer. E aí, como é que você faz para saber o valor desse capacitor se ele entrou em curto? Aí, gente, o seu nível de conhecimento no mundo da eletrônica tem que ser muito maior ainda. Porque você vai ter que fazer, aplicando, você pode, por exemplo, aplicar a metodologia I2+, que a gente ensina lá no curso de Eletrônica Fácil. Onde a fase número 1 é identificar componentes, a fase número 2 é identificar as interligações com o multímetro, na escala de continuidade, e a fase número 3 é desenhar o bloco do esquema eletrônico daquele trecho da placa que você está fazendo a engenharia reversa. Engenharia reversa de placa eletrônica é quando você tira o esquema eletrônico de um circuito já montado. E você faz isso como? Com a escala de continuidade do seu multímetro. Então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que aplicar o I2+, que a gente ensina lá no curso para vocês, tirar o esquema eletrônico daquele bloco do seu circuito eletrônico. Você vai ter que desenhar ele à mão ou em software de simulação. E aí você vai ter que entender a função daquele bloco na placa. E aí, analisando aquele bloco que você desenhou, você vai ter que ver, bom, esse capacitor aqui, a função dele é um filtro entre positivo e negativo. Ah, não, esse aqui é um filtro de ruído. Ah, não, aqui junto com o resistor ele forma um filtro passa alta, um filtro passa baixa, um filtro rejeita a faixa. É um capacitor que vai tirar ali, por exemplo, o famoso bouncing de componentes eletrônicos eletromecânicos, então chaves, né, botões, sensores, deep switch, enfim, tá? E é somente fazendo, gente, essa engenharia reversa que você vai saber o nível de importância daquele capacitor naquele trecho do seu circuito. E aí, então, com esse nível de importância, você vai estimar o valor do capacitor. Mas saber exatamente qual era o valor nesse caso vai ser muito, 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 muito difícil. Tá bom? Curtiu esse conteúdo aqui? Comenta aqui no campo de comentários, aula top. Não esquece de se inscrever no canal, cravar o dedo no like se você é novo por aqui. Não esquece de clicar nos links aqui da descrição do vídeo para você baixar presentes lá no nosso site oficial do Eletrônica Fácil, cursoeletronicafácil.com.br.
e também essa era a nossa loja eletrônica fácil.com.br para turbinar a sua bancada de eletrônica. Vamos que vamos, vamos para cima! E aí, meus queridos, conseguiram compreender sobre o famoso capacitor cerâmico em curto? Você tinha essa dúvida, esse conteúdo aqui te ajudou? Anota aqui para mim no campo de comentários, tá bom? Anota aqui no campo de comentários, porque isso é muito, muito, muito importante para que a gente possa buscar ajudar cada vez mais, ajudar mais vocês com muito amor e carinho no fantástico mundo da eletrônica, tá? Beleza? Bom, vamos lá. Enquanto a galera vai deixando as dúvidas e perguntas, tá? Gente, quando você se torna membro do Eletrônica Fácil, você incentiva o Eletrônica Fácil, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo, tá? Você também tem prioridade no chat. Então você consegue ter as suas dúvidas e perguntas respondidas primeiro, tá bom? E você incentiva a gente a buscar cada vez mais conteúdos faixa preta para você ser um especialista no eletrônico começando do absoluto zero, tá bom? Tiagão, uma pergunta, meu querido, esse conteúdo, essa resposta aí te ajudou? Vamos para cima, tá? Tamo junto. Cadê a galera aqui que comentou bastante? Eletro Service 515, boa noite. Tamo junto, a galera de Rio Grande do Norte. O Tacílio, seus vídeos são muito bons. Obrigado, meu querido. Tamo que vamos, vamos para cima. O Ávila Araújo falou, boa noite a todos. Professor, fala também sobre o transistor 2SA e 2SC. Meu querido, eu acredito que talvez você queira saber sobre as características desse transistor, né? Então, como buscar o datasheet dele, como saber a corrente de coletor, os terminais base, coletor e emissor, né? Se for um transistor bipolar. Então, eu sugiro que você procure um vídeo, tem um vídeo no canal que fala exatamente sobre isso aqui. Então, como com esse código marcado no encapsulamento do SMD, a gente localizar o componente eletrônico equivalente ou também saber mais sobre as características desse cara aqui a partir do download do datasheet. Tá bom? Beleza? Se for isso, você confirma aqui para mim no chat ao vivaço, tá? Beleza? Ó, o Thiago falou que a minha placa tem um nome C606, não consigo encontrar o capacitor. Meu querido. Ah, tem um outro jeito. Putz, tem um outro jeito, tá? Tem uma outra maneira de você saber o valor do capacitor cerâmico, gente, que é o seguinte. É uma boa prática, tá? Isso aqui vale para muitos nichos de manutenção eletrônica, tá? Quando você olha para o capacitor cerâmico e você também ele está em curto, você não consegue saber o valor dele, uma das formas de você buscar o valor desse capacitor aí tendo uma placa, gente, de backup. Então, para muitos nichos, isso faz sentido. Então, por exemplo, você vai fazer manutenção em pontes chaveadas, né? Muitas das vezes você tem placas de backup, que são placas que muitas das vezes você vai reparando a mesma placa, né, de múltiplos clientes. E aí, se um componente estourou da placa que você está fazendo manutenção agora, você tem uma placa igual, você consegue ver na placa igual qual é o valor daquele componente. Então, no caso do capacitor cerâmico, você consegue saber o valor dele, vai lá em MED, né? Mede na placa, depois você confirma o valor dele fora da placa. Então, retira esse componente fora da placa, tá? E aí você vai ter mais assertividade, você pode medir com o multímetro na escala de capacitância, né? E aí, então, com a placa boa, você tem o valor de referência do componente bom e coloca naquela placa que deu curto-circuito, tá? Então, é uma outra forma aí que pode te ajudar muito. Boa noite, Antônio Florencio. Tamo junto, vamos que vamos, vamos para cima. O Arnaldo falou aqui, eu tenho uma TV, já virei em tudo quanto é lugar pelo esquema da fonte chaveada, né? LT, beleza, Samsung, eu só quero ver. Você consegue me ajudar, professor? Arnaldo, aqui no Eletrônica Fácil tem 3 vídeos, três masterclasses sobre busca de esquema eletrônico. Tá bom? E com essas 3 masterclasses, a gente mostra para vocês sobre o site Eletrônica PT, o Electrotânia, tá bom? Eu não lembro qual foi o último site que eu mostrei para vocês sobre busca de esquema eletrônico, mas vai ajudar demais vocês buscarem aí os esquemas eletrônicos de placas eletrônicas passo a passo, tá bom? Beleza? Depois pega essa pergunta aqui e coloca aqui no campo de comentários, na hora que essa live acabar, tá? Que a gente vai tentar fazer um vídeo para te ajudar também,
Beleza? Tranquilo? O André falou aqui, ó, vindo de outro curso e vem do jogo. Boa, vamos para cima, tá? O Eletricidade falou aqui, posso testar com capacímetro, né? O capacitor pode testar, só que tem um problema, hein, gente? Ó, existem três coisas, gente, que pode acontecer de forma ultra mega ruim no seu teste de capacitor em placa, hein? Então, quando você vai fazer manutenção e reparo de placa eletrônica, então, por exemplo, essa aqui, ó. Você pega aqui uma fonte chaveada e você vai fazer os testes de capacitores eletrolíticos, principalmente nessa fonte chaveada aqui, ó. Tem três coisas ruins, horripilantes que pode acontecer se você não tomar os cuidados que eu vou falar agora para vocês, tá bom? Bom, a primeira delas é um choque brutal, tá? Quem aí já tomou choque na hora de pegar uma placa eletrônica e começar a fazer a manutenção? Anota aqui no campo de comentários, já tomei choque, crava o dedo no like, tá? E, gente, uma coisa que me traumatizou muito, cara, muito mesmo, logo no início, quando eu estava fazendo manutenção de placas eletrônicas, tá? Eu fui arrumar a TV do meu sogro, inclusive, e aí, ao segurar a placa eletrônica, o que eu fiz? Eu não tomei o cuidado de segurar na borda da placa, né? Você sempre deve segurar na borda da placa e nunca assim, ó. Se você segurar assim e você tocar nos dois terminais do capacitor da sua fonte de alimentação chaveada, com PFC ou sem PFC, no capacitor do link DC, que é logo depois da ponte retificadora, inclusive essa ponte retificadora aqui foi para o vinagre, né? Então esses capacitores aqui são do link DC, ó. O que acontece, gente? Esses capacitores aqui do link DC, da placa eletrônica, são os que armazenam a maior tensão, tipicamente, da fonte chaveada. E aí imagina o seguinte, você alimenta aqui com 220 volts, vai retificar e vai filtrar. E aí os capacitores aqui, ó, eles vão filtrar o pico da tensão. E aí filtrando o pico da tensão, essa tensão bate 310 volts ou mais. E aí você vai fazer a manutenção dessa placa, você não usa luva, e aí você pega e segura assim, ó. O que acontece, gente? Esses 310 volts aí vão ser aplicados na sua mão e você vai tomar um choque brutal. E aí, às vezes, a gente negligencia a utilização dos EPIs, então luvas, óculos, né, entre outros. E aí uma luvas inibiria esse problema. Então, esse é o primeiro problema muito grande que pode acontecer com você ao lidar com um capacitor eletrolítico em placa e não descarregar ele antes de fazer a manutenção. O segundo problema é o seguinte. Tá vendo esse capacitor aqui? Esses capacitores aqui, ó. Ó, se você pega esses capacitores aqui e você fala assim, professor, eu vou medir a capacitância deles. Eu vou medir a capacitância deles com um multímetro na escala de medição de capacitor, na escala de capacímetro, né? Pessoal, se você pegar esses 300 e tantos volts aqui, ou mais, né? Tem circuitos que bate 400 volts. E você joga lá nas pontas do multímetro, na escala de medição de capacitância, existe uma chance muito grande de você queimar essa escala no seu aparelho de medição. Olha que louco isso. Então você vai tentar reparar, vai tentar arrumar uma placa eletrônica e você pode queimar o seu instrumento de medição pelo fato de você não ter descarregado os capacitores previamente, antes de fazer a medição deles. Porque é claro que você quer fazer a medição de capacitância, né? Então, por exemplo, você plugou o osciloscópio da Rigol Technologies aqui, plugou aqui, seu DH802, o seu DH914, para medir o ripple aqui da malha primária da fonte chaveada. E você viu uma ondulação brutal, uma ondulação gigante, um ruidaço lá tremendo, né? Aqui, ó. Aqui no link DC. E você fala, pô, não é possível, esses capacitores aqui estão tudo ruim, tudo horripilante. Deixa a hashtag capacitor horripilante aqui no campo de comentários, tá? E aí tá tudo bem, é uma suspeita totalmente válida, porque se tem muito ripple, ou 100% do ripple, por exemplo, faz sentido os capacitores aqui estarem totalmente horrorosos, né? Só que aí, gente, o que acontece?
Se esses caras aqui estão carregados, essa tensão vai tudo para o aparelho. E se vai tudo para o aparelho, pode queimar a escala do seu medidor. Já pensou que problema brutal, né? Então, você queimar um instrumento na hora de testar uma placa, isso acontece, tá? Quem já esqueceu aí de testar um capacitor na placa eletrônica? Nota que eu já esqueci no campo de comentários também, tá? E o terceiro problema que vai acontecer com você, se você não descarregar os capacitores na hora de você testar a sua placa eletrônica, é você, na hora de você remover um componente eletrônico. Então, vou dar um outro exemplo aqui, né? Ó, dar um outro exemplo aqui. Então, por exemplo, você tem um integrado lá na placa, um CI. E nesse CI você tem uma interligação do positivo com o capacitor eletrolítico e o negativo dele também está ligado no negativo do capacitor eletrolítico. E aí, no momento do reparo eletrônico, você suspeita que o CI entrou em curto. Então, você usou lá o método Kelvin 4 pontas do curso de eletrônica fácil e detectou que esse cara aqui é o curto. E você vai tirar ele. E aí, você tira ele usando o que, gente? O salva-chip, a solda de baixa fusão, que é aquela solda que você derrete e coloca todos os terminais em curto. E aí, você esquenta um lado, esquenta o outro, a solda ela fica derretida, ela fica líquida por muito mais tempo. Por isso que é solda de baixa fusão. Quando você interliga todos os terminais de um lado, todos os terminais do outro, e junta essa solda de baixa fusão, quando você derrete ela, ela fica líquida por muito tempo. Cerca de 90 graus já é suficiente para derreter essa solda. Então, esquentou de um lado, esquentou do outro, a solda fica líquida, é só você pegar a sua pinça antistática, tira o componente e está tudo bem. E onde eu quero chegar com isso? Você não colocou em curto o terminal positivo e negativo do CI? Se você tem nessa malha positiva e negativa um monte de capacitor eletrolítico carregado, o que você fez com a placa eletrônica, meu querido? Você juntou positivo e negativo no CI e você gerou um curto-circuito acidental entre positivo e negativo. E esse curto-circuito acidental vai fazer com que dê um pico de corrente. Toda descarga de capacitor dá um pico no momento da descarga, principalmente quando gera um curto. E essa corrente vai circular na placa, não vai? Então, esse curto gerado por você ter colocado em curtas ilhas de solda, para tirar o circuito integrado ou outro componente, pode fazer queimar algum componente eletrônico sensível da sua placa eletrônica também. Olha que louco. Então, são os 3 problemas que você pode ter se você não descarregar os capacitores do seu circuito quando você vai fazer o reparo deles. Vocês sabiam, gente, desses 3 problemas aí que podem acontecer no momento de você reparar suas placas eletrônicas aí de forma show de bola? Então, comenta aqui no campo de comentários, curti pra caramba se você gostou dessa aula. Não esqueça de cravar o dedo no like, se inscrever aqui no canal. E é claro que tem presentes maravilhosos que você pode baixar clicando nos links aqui da descrição do vídeo. Vamos que vamos, vamos pra cima. Gostaram, meus queridos, dessa dica simplesmente show de bola? Né? Então, eu li aqui o comentário do nosso querido Eletricidade Online e falei, bom, é muito massa falar sobre isso, né? Porque isso aí é problemático. O Izipa falou, o tal de fonte chaveada não tive sorte. Meu querido, vem comigo que você passa de ano, vamos para cima. Vem para a família Eletrônica Fácil, vem aprender eletrônica com a gente. Partindo do absoluto zero. Tamo junto, ó, clica no link aqui da descrição. Baixe seus e-books, seus presentes gratuitamente lá no nosso site e vem aprender eletrônica conosco. Vamos para cima, pois juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre, tá? Alcântara falou aqui, ó, boa noite a todos, professor Rodolfo, mais uma vez agradeço seu empenho e ajuda. Vamos para cima, Alcântara. Tamo junto. O Ávila falou aqui, ó, valeu, professor. Tamo junto, é isso aí. O Danilo aqui, ó, boa noite, professor. Boa noite. Vamos lá. O André falou aqui, ó, eu tô tendo que tirar o esquema de uma placa no braço. Pois é, meu querido, isso é mais comum do que parece, tá? O Lost Rocket falou aqui, ó,
Boa noite, professor. Explica o porquê quando há um curto, todos os componentes da linha em curto apresentam continuidade em todos os lados, etc. Isso acontece muito, meu querido. Inclusive, a gente explica como localizar o componente em curto através do método Kelvin 4 pontas. Tá? O método Kelvin 4 pontas, gente, tá? Você conhece o método Kelvin 4 pontas? Comenta aqui no campo de comentários para mim. Eu vou passar aqui para vocês para que serve o método Kelvin 4 pontas. E no curso a gente fala muito sobre isso também, no curso de Eletrônica Fácil, porque com ele você vai conseguir localizar qualquer curto-circuito em qualquer placa eletrônica, tá bom? E vai acabar com essa dúvida aqui do Lost Rocket, beleza? O método Kelvin 4 pontas, pessoal, consiste em 4 pontas que você vai inserir uma tensão na placa eletrônica. E essa inserção de tensão, você vai usar a tensão da fonte de alimentação. Beleza? E as outras duas, então 2 pontas são da fonte de alimentação e as outras 2 são do seu multímetro na escala de medição de tensão contínua. Um voltímetro, né? Tá? E aí você interliga o positivo da fonte na ponta de prova positiva da medição de tensão. O negativo da fonte no negativo da sua ponta de medição de tensão. Das 4, viraram o quê, gente? 2, né? Ó, virou 2. Certo? E aí, qual que é a tensão que você vai usar no método Kelvin 4 pontas, gente? Não necessita, em hipótese alguma, você colocar tensão alta na placa com o método Kelvin 4 pontas. Não precisa disso, tá? Você pode colocar uma tensãozinha, por exemplo, de 3 volts, por exemplo. 3 volts está muito mais do que suficiente, tá? Inclusive, ó, se liga nessa dica aqui. Então, crava o dedo no botão gostei, se inscreve no canal e vamos para cima. No método Kelvin 4 pontas, a tensão que você vai injetar na placa para poder medir e testar a placa, seja ela qual for, então pode ser uma fonte chaveada? Pode ser uma placa microcontrolador? Pode ser uma placa de geladeira, Smart TV, máquina de lavar, placa inverter, a placa que for, tá? Beleza? Você não pode ultrapassar a tensão injetada da tensão dos sistemas digitais da placa. Tá? Quando a placa tem um microcontrolador, um microprocessador, 6 digitais ali de funcionamento, se você vai injetar ali uma tensão entre positivo e negativo, para poder então localizar qual é o componente em curto, você concorda que você está pegando essa tensão e está colocando em todos os positivos, todos os negativos daquela malha? Então, se tem alguém ali que trabalha com no máximo 5 volts, essa tensão não pode passar de 5. Se tem alguém ali que trabalha com no máximo 3,3 volts, essa injeção de tensão com o método Kelvin 4 pontas no teste não pode passar de 3,3. Certo? Professor, posso usar 1,5 volt no método Kelvin? Pode, não tem problema. Tá tudo certo. E aí, o que acontece? Quando você junta positivo, negativo com negativo, o que vai acontecer, gente? Se você colocou o positivo da fonte no terminal positivo do multímetro, negativo no negativo do voltímetro, vai marcar qual tensão no voltímetro? A tensão do método Kelvin que você está usando. Então, por exemplo, se você parametrizou a sua fonte da Rigol, por exemplo, para 1,5 volt, vai marcar no voltímetro 1,5 volt. Colocou 3 volts, vai marcar 3 volts. Beleza. E aí você vai ajustar na fonte de alimentação. Por isso que você tem que ter uma fonte CC para aplicar o método Kelvin 4 pontas, tá? Você tem que ter uma fonte CC para aplicar o método Kelvin 4 pontas, tá? Você tem que colocar um ajuste da corrente de curto-circuito na sua fonte. Então, por exemplo, você pode ajustar uma corrente de curto, um ICC, da fonte de 100 mA. 100 mA está muito mais do que suficiente. Porque seu objetivo não é fazer com que essa corrente aí passe de forma brutal na placa e gere, por exemplo, um superaquecimento. Não precisa disso. Se você está usando o método Kelvin 4 pontas, você não necessariamente está querendo detectar o componente em curto pelo método térmico. Se você quiser usar o método térmico, aí você vai aplicar o spray congelante, que inclusive tem na loja eletronicafácil.com.br, o link está aqui na descrição do vídeo também, né? Ou você pode usar o breu também para poder localizar, você pode usar uma câmera térmica, tá bom? Mas com o método Kelvin,
Uma corrente de 100 mA de curto-circuito na fonte, tá top. E aí, qual que é a sacada? A sacada é a seguinte, você tem 4 pontas. E você, por exemplo, tem 10 componentes. 10 componentes eletrônicos na malha positiva e negativa. Você tem, tá lá. Isso é inevitável. Quando você pega e tem um curto entre o positivo e o negativo dessa malha, se o curto tá aqui, ó, quando você coloca aqui o multímetro, por exemplo, na escala de continuidade, vai dar o curto. Mediu aqui, vai dar curto. Mediu aqui. Porque o curto, ele reflete em todos os componentes. E aí que vem a sacada do método Kelvin, 4 pontos. Se liga só, olha que louco isso. Você concorda, gente, que quanto maior é o comprimento da trilha na placa, então quanto maior é o comprimento da trilha na placa, então você tem uma trilha que vai daqui, vai, volta, tal, faz o circuito de Interlagos na placa eletrônica, né? Quanto maior o comprimento da trilha, o que acontece com a resistência da trilha? Aumenta. Anota aqui para mim no campo de comentários. Quanto maior é o comprimento da trilha na placa eletrônica, maior é a resistência. E aí, pela lei de Ohm, V, que é a tensão, é igual a R vezes I. V, que é a tensão, é resistência vezes corrente. Presta muita atenção nisso. Se você tem uma trilha longa, que tem alta resistência, quando você colocar uma corrente de curto-circuito nela, vai dar uma tensãozinha alta. E aí, isso mostra que o curto está distante. Se você coloca ali o Kelvin 4 pontas, aplicando na prática, e dá uma tensão menor, quer dizer que a distância do ponto de medição para o curto está diminuindo. Então, olha que louco isso. Se na sua placa eletrônica você tem 10 componentes entre positivo e negativo. E aí você pega o método Kelvin 4 pontas, coloca lá, por exemplo, 1.5 volt, 2 volt, 100 mA na corrente de curto. Quando você interliga uma ponta na outra, você não colocou a fonte em curto? Qual que é a corrente que vai circular ali na fonte? 100 mA. Se tem curto, vai circular quantos miliampere? 100 miliampere, que é a corrente que você parametrizou na fonte. Ela vai limitar a 100. Então você concorda que se eu medir no componente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, em todos vai circular uma corrente de curto de 100 miliampere? Que é o que está limitado na fonte? Opa, entendi, professor. A corrente está limitada pela fonte, corrente de curto de 100 miliampere. Então, se você colocou aqui no componente 1, deu curto, circulou 100 mA e marcou, por exemplo, 100 mV no voltímetro. 100 mV. Aí você mede no outro, entre positivo e negativo. Deu 98 mV. Quer dizer que está mais próximo do curto, porque a distância dele para ele diminuiu. Se você mede no outro componente, deu 90 mV. Opa! A distância para o curto está menor. Para o curto-circuito está menor. Mediu no outro 85, mediu no outro 80, mediu no outro 75, mediu no outro 110. Opa, ixi, agora voltou a ficar longe, volta no 75. Se você medir nos 10 e no componente que deu, por exemplo, 65, foi a menor tensão. Quer dizer que o curto-circuito está ali. Por quê? Porque é a menor distância de trilha da sua medição para o curto-circuito. Então, o curto-circuito está onde, gente? No componente que tem menor tensão no método Kelvin 4 pontas. Olha só que louco, que fantástico, que sensacional. E isso aí reflete o quê, gente? Né? A menor tensão. O mais próximo possível do curto. Quanto mais longe do curto, maior a tensão no método Kelvin 4 pontas. Quanto mais próximo do curto-circuito, menor vai ser a tensão. Olha que explicação faixa preta. Se você curtiu pra caramba essa explicação do método Kelvin 4 pontos para localizar curto-circuito em placa, crava o dedo no botão gostei, se inscreve no canal se você é novo por aqui. Pois juntos somos mais fortes, chegamos mais longe sempre. Clica no botão Seja Membro para ajudar o Eletrônica Fácil. É claro que aqui na descrição do vídeo tem links que você clica e baixa 2 presentes lá no nosso site cursoseletronicafácil.com.br também. E claro que tem a loja Eletrônica Fácil para turbinar sua bancada eletrônica com os produtos com qualidade formidável. Fechou? Comenta se você chegou até aqui. Eu cheguei no campo de comentários e vamos para cima.
E aí, Lost Rocket, conseguiu compreender, meu querido? Método Kelvin 4 pontas. Ajudou pra caramba. Espero que você tenha gostado. Fiz com muito amor e carinho. Tamo junto, tá? Um abraço. Opa, equipamento específico. Que equipamento que é, André? Comenta aí no campo de comentários, tá? Opa, Eletricidade falou que eu admiro muito seu conhecimento, ensinamento, nota 10. Tamo junto. Obrigado pelo carinho, meu querido. Vamos pra cima. O HP falou que eu vou comprar o curso no final do mês. Opa, meu querido, vamos que vamos para cima. Olha só, gente, se você ainda não acessou o site oficial do Eletrônica Fácil, já vou mandar um link especial aqui para vocês, tá? Beleza? Vem para a família Eletrônica Fácil, meu querido. Vocês podem acessar o site oficial também, clicar no botão de WhatsApp e falar com a nossa equipe, tá? Beleza? O Danilo falou aqui, ó, quando que sai o descontão para comprar o curso de Eletrônica Fácil, professor? Danilo, clica no link que eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo e fala que você vai conversar com a equipe Eletrônica Fácil amanhã cedinho, tá? E fala que você veio pela live do professor Rodolfo e queria gerar um cupom de desconto especial para você, então. Beleza? Pode falar com a equipe Eletrônica Fácil, você vai conversar com a Alexa da equipe Eletrônica Fácil e pode falar que eu gerei um cupom de desconto especial para você, que eu já vou conversar com ela para amanhã lá gerar essa condição especial para você. Tá bom? Pode ser? Fechou? Quem quer um descontão aí para o curso de Eletrônica Fácil? Deixa eu quero aqui no campo de comentários. Vamos para cima. O Ávila comentou que eu já tomei choque, ó. Meu querido. Pois é, eu já tomei choque. Desconto vai ser quando? Acessa o link que tá aqui, chama lá a nossa equipe lá e fala que o professor Rodolfo gerou um cupom de desconto especial para vocês, tá? Cara, essa pergunta aqui é polêmica, hein, Danilo? Danilo, vamos fazer. Ó, faz o seguinte. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, tá? Sobre lavar placas eletrônicas com água e sabão. Tá bom? Se isso é certo, se isso é errado. Isso aqui é um assunto muito polêmico. Polêmico pra caramba, tá? Tem casos que é necessário, Danilo. Porque a placa eletrônica está totalmente cheia de. Tem placa eletrônica que fica cheia de barro, gente. Tanta sujeira, mas tanta sujeira. Por exemplo, pode lavar placa eletrônica com água e sabão? A resposta é pode, desde que. Tá bom? Então, ó, se liga que vai ser essa pergunta aqui que eu vou responder para você, tá? Primeiro, professor Rodolfo, qual é o produto que você recomenda para limpar placas eletrônicas 100%? Gente, álcool isopropílico. Então, álcool isopropílico. Tá? Então, álcool isopropílico e escovinha antistática. Álcool isopropílico, escovinha antistática e o Clean Room Vipers. Olha só que nome maravilhoso, né? E o Clean Room Vipers, ó, que é esse paninho de limpeza antistático aqui, Danilo. Então, os produtos ideais para limpeza de placa são álcool isopropílico, escovinha antistática e Clean Room Vipers. Beleza? Além de que você pode usar também, não sei se eu vou ter aqui, tá? Tá bom? Você pode usar também o famoso cotonete, né? Ó, também pode usar o cotonete para poder fazer a limpeza da placa, tá bom? Isso aqui vai limpar fluxo de solda líquido, fluxo pastoso, fluxo resinoso, solda tech, sujeiras ali, que o caldo preto que sai na área da solda vai limpar, tá tranquilo. Beleza? Funciona muito bem. Só que, cara, tem casos que a sujeira impregna de um jeito tão brutal na placa. Inclusive, a gente já teve um aluno chamado João Paulo. João Paulo, cara. E o João Paulo, ele trabalhava, gente, com placas eletrônicas de máquinas agrícolas. Máquinas agrícolas. E aí, imagina o seguinte: nessas máquinas agrícolas, impregnava barro na placa, gente. Barro na placa. Coisa de louco. E a hora que ele mandou a foto pra gente na plataforma do curso de Eletrônica Fácil, eu falei, meu Deus, cara. Nesse caso, Danilo,
Você pode colocar 1 litro de álcool na placa, não vai limpar, porque é barro. E o barro, então, tem que limpar de que jeito, gente? Água e sabão neutro. Água e detergente neutro, tá? Beleza. Limpou com água e detergente neutro. E agora, o que eu faço depois de limpar, escovar a placa com água e detergente neutro? Gente, a água, se ela pegar e entrar no furo metalizado da placa eletrônica, existem placas eletrônicas que são multilayer. Multilayer. Essa água ela vai entrar no recheio da placa, nos layers do meio da placa, pode ficar acumulada lá, nas malhas positivas e negativas, né? E a água com condutores, no decorrer do tempo, umidade e condutores, pode gerar o quê? Oxidação. Pode também gerar o quê? Corrosão. Pode gerar também o quê, gente? Porque água pura não é condutora. Só que a água que a gente pega, por exemplo, da torneira, ela tem ali, né, a composição dela é a água junto com um monte de produto químico que foi feito ali no tratamento, né? Sem falar no deslocamento da água até chegar na sua casa, ou na sua assistência técnica, etc, né? Então, como a água não é pura, ela acaba conduzindo eletricidade nesse caso. Então, você pode ter curtos-circuitos acidentais na placa, no momento que você for energizar ela. Olha que doido, né? Pode ter mini arco elétrico entre os layers da placa. Então, o que tem que ser feito nesse caso, Danilo? Você tem que dar depois que você limpou a placa eletrônica com água e sabão, você tem que dar um banho na placa com álcool isopropílico. Então, deu o primeiro banho ali para tirar a sujeira grossa, pega álcool isopropílico, passa na placa todinha, passa álcool isopropílico, beleza? Passa o seu paninho de limpeza antistático, Clean Room Vipers, passa o cotonete, tá bom? Para absorver o excesso de álcool isopropílico. E aí o álcool isopropílico, quando você der esse banho, ele vai misturar com a água. E misturando com a água, ele vai fazer o quê, gente? Ele vai facilitar a evaporação de qualquer tipo de umidade que esteja no meio da placa eletrônica. E aí, facilitando essa evaporação, você pega a placa eletrônica e deixa no sol. E deixando no sol, toda essa umidade vai evaporar. E aí, só depois que você deixar aí, tipicamente, pelo menos meio-dia no sol, ou mais tempo, tá? Meio-dia ou mais tempo, essa umidade ela vai secar, e secando, você vai conseguir, então, depois energizar com segurança. Você pode também pegar o soprador de ar quente. Você pode pegar o soprador de ar quente. E também passar o ar quente na placa eletrônica para ajudar nessa secagem. Você também pode fazer isso com sucesso, tá? De forma maravilhosa e fantástica, tá bom? E aí você, então, pode começar a localizar o defeito da placa eletrônica. Se você também tem uma cuba ultrassônica, você já ouviu falar de cuba ultrassônica, galera? Cuba ultrassônica. Se você tem uma cuba ultrassônica, você pode pegar a sua placa, colocar dentro da cuba ultrassônica, com álcool isopropílico, você liga a cuba e automaticamente o álcool isopropílico que está dentro da cuba ultrassônica vai ali se misturar com qualquer tipo de umidade que esteja ali. E aí, quando você colocar ou no sol ou jogar o ar quente com a sua estação de ar quente, ou até mesmo se você tem um forninho, né? Muitas pessoas têm um forno, uma estufa, né? Exatamente para isso. Coloca a placa lá, a estufa vai subir, vai bater ali uns seus 100 graus, tipicamente, deixa um tempo, desce a temperatura, e aí você seca a placa eletrônica inteira para você poder fazer o reparo da placa, tá? Então, nesses casos, Danilo, seguindo esse procedimento, você pode lavar a placa com água e sabão. Mas somente se você perceber que a sujeira que está ali não conseguirá ser limpa com álcool isopropílico. Combinado? Fechou? Se você curtiu esse conteúdo, crava o dedo no like, se inscreve no canal se você não for por aqui. E não esquece que aqui na descrição do vídeo você vai clicar nos links e vai poder baixar 2 presentão gigantes, presentes do Eletrônica Fácil, no site cursoseletronicafácil.com.br. Se você ainda não é membro do canal Eletrônica Fácil, você pode clicar aqui no botão Seja Membro também. E por um valorzinho pequenininho por mês você ajuda o canal
a alavancar os nossos ensinamentos, a gerar mais conteúdo faixa preta para vocês, além de ter prioridade nas respostas dos nossos chats ao vivaço. Fechou? Então que vamos para cima. Olha a hashtag capacitor horripilante. Vamos para cima. Gente, olha, eu quero agradecer. Muito obrigado, Ricardo Pereira. Olha aí que bacana. Muito obrigado, Ricardo Pereira. Se tornou membro aqui do canal Eletrônica Fácil. Muito obrigado pelo carinho, meu querido. Tamo junto. Vamos que vamos para cima. Muito obrigado pelo apoio ao canal, viu, Ricardão? Ó, faz igual o Ricardo, clica no botão Seja Membro. Ajuda aqui o Eletrônica Fácil, vamos para cima. O Lost Rocket falou que agora sim. Adorei, vamos que vamos. Vamos para cima. Gente, o professor Rodolfo, que aqui está, né, quer ter você na família Eletrônica Fácil. Beleza? E para que eu possa ter você na família Eletrônica Fácil, tá bom? Eu gostaria que você acessasse, né? Aqui, eu vou deixar para você, pessoal, deixar para vocês aqui um link muito legal que vocês vão clicar, ó. Vou deixar aqui para vocês, ó. Vocês vão clicar nesse link que eu estou colocando aqui para vocês, ó. E nesse link que está aqui no chat ao vivo, você vai lá para o nosso site cursoseletronicafácil.com.br e lá eu tenho 2 presentes especiais para vocês, tá? O Lost Rocket falou aqui, ó, já sou aluno, professor, esse curso é fantástico. Recomendo a todos, show de bola, meu querido. Coloca seu nome completo aqui para fazer uma homenagem ao vivo aqui para você. Tamo junto, vamos para cima. Gente, clicando nesse link que eu coloquei aqui no chat para vocês, você vai acessar o site oficial do cursoseletronicafácil.com.br. Beleza? E, ô Gilberto Macedo, é um prazer ter você na família Eletrônica Fácil, meu querido. Vamos que vamos. Vamos para cima. Ó. Gente, acessando o link que eu coloquei aqui para vocês, você vai lá para o cursoseletronicafácil.com.br e aqui, gente, você vai conhecer mais sobre a história do Eletrônica Fácil, vai conhecer os 3 treinamentos que a gente tem disponíveis, tá? O curso de Eletrônica Fácil, que é o nosso curso completo de eletrônica, que a galera elogiou pra caramba aqui no chat ao vivo, tá? Esse curso aqui é para você que quer aprender eletrônica do zero e você vai fazendo o nosso curso com módulo a módulo, passo a passo, aprendendo eletrônica com a gente do zero rumo à faixa preta. Então, quando você termina esse curso aqui, que tem 100 horas de duração, você já sai reparando as suas primeiras placas eletrônicas. Então, você sai do zero. Então, professor Rodolfo, eu faço qualquer coisa no meu dia a dia. Nunca aprendi eletrônica. Esse curso é para você. Professor, eu já tenho noção de eletrônica, mas quero aprender mais. Esse curso é para você. Professor Rodolfo, eu gostei da sua didática. E eu quero aprender eletrônica com você. Esse curso é para você. Tá bom? E aí, com o curso de Eletrônica Fácil, você vai aprender eletrônica do zero, rumo à faixa preta, e já vai terminar esse curso reparando as suas primeiras placas eletrônicas, tá? Para você saber mais, você clica nesse botão aqui, ó. Beleza? Tem um curso de eletrônica digital e programação de Arduino, que é para você que quer aprender como o cérebro eletrônico das placas funciona, de forma fantástica e top de linha. Para você que quer fazer os seus primeiros projetos com programação de Arduino, tem esse curso show de bola. E tem um curso que todos vocês têm que fazer, gente. Todo mundo que ama eletrônica tem que aprender a soldar e dessoldar placas muito bem. Tem que aprender a soldar e dessoldar placas muito bem. E aí tem o curso Soldagem e Dessoldagem Eletrônica Faixa Preta. Você clica aqui e com esse curso você vai deixar de matar as placas eletrônicas dos seus clientes pelo fato de você ter problemas com soldagem e dessoldagem eletrônica. Muita gente condena a placa, muita gente não consegue reparar a placa, porque na hora de soldar e dessoldar, mata a placa do cliente, rompe ilha de solda, rompe trilha. Já aconteceu isso aí com você? Comenta, já aconteceu no campo de comentários, tá? São os 3 cursos completíssimos Eletrônica Fácil. Então, se faz sentido para você buscar a faixa preta, escolhe o seu curso e vem para a família Eletrônica Fácil. Aqui estão os depoimentos fantásticos dos nossos alunos, Marcos Barreto, Silvio, Bruno, Ananias, toda a galera faixa preta. Olha o depoimento do nosso aluno Ramon Leão, Adson, Heraldo.
os diversos depoimentos, né? Olha que bacana aqui, ó. O depoimento do Ramon, né? Falou aqui, ó. Muitas frases podem descrever o curso de eletrônica fácil, mas a melhor, na minha opinião, é a mudança de vida. Muita coisa mudou na minha vida depois do curso. Mudanças positivas. E hoje não consigo me imaginar sem a eletrônica, graças a essa equipe show da família Eletrônica Fácil. Muito obrigado. Obrigado você, meu querido Ramon, pelo carinho. Juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre, tá? E você também, gente, pode fazer o download dos nossos e-books. Tá? Aqui no site cursoseletronicafácil.com.br. Você pode baixar os nossos e-books gratuitos de soldagem e dessoldagem eletrônica. Você pode clicar aqui no botão, ó, baixar e-book de eletrônica e baixar e-book de soldagem. Ó. Pode baixar os nossos e-books gratuitamente. São os dois presentes gigantes que a gente tem para vocês aí que amam eletrônica e já quer conhecer o trabalho do Eletrônica Fácil gratuitamente. Ó, aqui tem a entrevista que eu dei para o Marcos Pontes, lá em Brasília. Nosso querido astronauta Marcos Pontes. Olha que honra, né? Que massa, tá bom? Tudo que você precisa saber está no site cursoseletronicafácil.com.br. O link está aqui na descrição do vídeo. Fechou? Se você tem dúvidas sobre os nossos cursos, gente, também clica no botão de WhatsApp, tá? Você pode clicar no botão de WhatsApp. Tem um botão de WhatsApp aqui, ó. Você clica no botão de WhatsApp e você vai falar com a equipe Eletrônica Fácil. Pode tirar dúvidas sobre todos os nossos treinamentos também. E você também pode falar assim, ó, galera, eu vim pela live do professor Rodolfo. E vindo pela live do professor Rodolfo, ele falou que ia me dar um cupom de desconto. Quem aí quer desconto? Escreve quero desconto aqui no campo de comentários. Só para eu saber o nome que eu vou falar para a equipe Eletrônica Fácil amanhã, lá no nosso querido escritório Eletrônica Fácil. Quem aí gostaria de um desconto? Um presentão, um descontão para fazer os nossos cursos? Escreve quero desconto aqui no campo de comentários. Para eu saber qual é o nome que eu vou falar lá para a galera da família Eletrônica Fácil, nossa equipe. Enquanto você vai escrevendo quero desconto aqui, eu quero agradecer o Danilo Silva. Muito obrigado, Danilo Silva, mais um membro aí do nosso canal. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado por apoiar o nosso trabalho. Do fundo do coração, viu? Isso ajuda bastante a gente a trazer o melhor conteúdo para vocês rumo à faixa preta. Muito obrigado. Tamo junto, tá? O Alessandro comentou aqui, ó. Já sou aluno, professor, sua didática é fantástica, galera. Podem comprar o curso que vocês irão se apaixonar. Obrigado do fundo do coração, Alessandro, pelo elogio. A minha felicidade é ter você na família Eletrônica Fácil. Vamos que vamos. Vamos pra cima. Muito bem. Danilo, muito obrigado mais uma vez por se tornar membro do canal, viu? Tamo junto. Vamos que vamos. Vamos pra cima. O Fábio falou aqui, ó. Professor, boa noite. Peguei o fim da conversa. Vou procurar o link dos cursos. Ou para o meu querido, tá aqui na descrição do vídeo, tá? Ó, o Danilo falou que quer um desconto. Então, deixa eu anotar o nome do Danilo aqui, ó. Danilo Pereira falou que quer um desconto. Muito bem. Dúvidas sobre eletrônica automotiva? Opa, muito bem. Deixa aqui no campo de comentários, tá, Samuel? Que daí a gente vai pegar e vai fazer uma aula especial para você também, tá? E, gente, ó, é o seguinte, não esquece de cravar o dedo no like e se inscrever no canal Eletrônica Fácil, tá bom? E nós vamos encerrando essa live aqui com muito amor e carinho para vocês. Se a gente não respondeu a sua dúvida e a sua pergunta, anota aqui no campo de comentários quando essa live terminar, que a gente vai fazer uma live só para responder todas elas com muito amor e carinho. Combinado? Se você gostou, um forte abraço aqui pro Natan Porto. Vamos fazer um bate-papo sobre isso também, tá bom, Natan? Tamo junto, tá? Se você gostou dessa live, crava do like, se inscreve no canal. Se você ainda não é membro do canal Eletrônica Fácil, clica no botão aqui, seja membro, baixa os dois presentes fantásticos. Baixa os dois presentes fantásticos aqui, clicando nesse link que eu tô colocando aqui no chat para vocês. Muito obrigado pela sua paciência, pelo amor que você tem pela Eletrônica Fácil, pela eletrônica. E lembra sempre das seguintes frases, pessoal, para a gente fechar essa live, tá bom? Sonhos determinam o que a gente quer, mas são as nossas ações que determinam onde iremos chegar. Então, se você sonha em ser um faixa preta em eletrônica,
Você precisa tomar uma ação. Precisa ter atitude. Sem atitude, o sonho não vai sair do papel. Então, se você quer ser faixa preta, sonhos determinam o que você quer. Você sonha isso aí. Mas somente as suas ações determinam onde você vai chegar. E a gente está aqui para te ajudar a buscar a faixa preta. Tá bom? Sozinho, quando você pega um caminho, você vai lá, vai andando e tal, você cansa. Mas é somente acompanhado que você sempre chega mais longe. E é muito mais gostoso ir acompanhado. Não é, pessoal? Uma outra coisa, gente, é na intensidade que mora o rompimento da sua limitação. Então, você tem uma dificuldade, para você acabar com essa dificuldade da sua vida, você precisa de intensidade. E intensidade tem tudo a ver com o quê, gente? Dedicação, esforço, comprometimento. E eu estou comprometido a ajudar você a buscar a faixa preta. E aí, como é que está o seu comprometimento? Se você está fazendo todo dia a mesma coisa, a faixa preta não vai chegar. Não adianta querer resultado diferente se você faz todo dia a mesma coisa. Então, se você quer aprender eletrônica do zero, eu estou pronto para te ajudar. O nosso curso está pronto, nossa equipe está pronta para te ajudar. Então, baixe os nossos e-books gratuitamente aqui na descrição do vídeo. Se inscreve no canal e vamos para cima que juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre. Tá? Nossa, esqueci o nome do Lost Rocket. O Gilberto Macedo falou aqui, ó, agradeço muito, professor. Pessoal, não percam a oportunidade, porque o professor Rodolfo é mais que um professor. Vamos aprender muito, e olha que eu já passei de 50. Tamo junto. Se você chegou até aqui, nesse momento, anota aqui no campo de comentários, eu cheguei, pra gente saber que você chegou até o final dessa live top de linha, tá bom? Um forte abraço para vocês. Tamo junto e até a próxima live. Tira dúvidas. Vamos pra cima. Tchau, tchau.